Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, família, profissional de qualquer área. Que alegria nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira é o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui juntos, louvando e agradecendo a Deus por mais um dia que nasce e para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo para nos direcionar nesse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E ontem nós encerramos a série com o livro de Neemias. Hoje nós iniciamos uma nova série. Vamos lá para o comecinho. Lembra, irmão, lá no comecinho, nós vamos para o livro do Gênesis, certo? Na citação bíblica de hoje, vamos tentar olhar para a criatividade e a visão. Gênesis capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Gênesis capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava uniforme e vazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus criou tudo do nada, né? Deus é o ser criador, criatividade e a visão. Do nada, Deus criou a terra. A terra estava uniforme e vazia. Somente o Espírito de Deus pairava sobre ela. E Deus foi criando, Deus criou a noite, Deus criou os luzeiros, Deus criou as águas, Deus criou os répteis, os animais da terra, os animais das águas. Deus foi criando tudo. Por fim, Deus criou o homem. Então, a missão, Deus é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. A missão de Deus Pai foi criar a humanidade, trazendo para a nossa realidade de empreendedores. No empreendedorismo, veja só, Deus inicia a criação com visão e propósito. Não é porque Deus criou do nada que Deus não estava vendo nada. Então, ele tinha a visão. Quando Deus foi criando, e cada coisa que Deus ia criando, a cada dia, a palavra de Deus ela é bem clara, diz assim: e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Por fim, Deus criou o homem e entregou o mundo, toda a criação que ele tinha feito, para que o homem pudesse cuidar. Então, Deus criou o homem já com um propósito, né, de criar, cuidar das coisas que Deus criou. Então, Deus inicia a criação com visão e propósito. Então, empreendedores, duas coisas que precisamos ter: visão e propósito. O empreendedor também precisa enxergar oportunidade onde outros veem apenas o vazio. Então, tá lá, você tem aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade de criar algo, de fazer algo, enquanto as pessoas estão preocupadas se isso vai dar certo, você já está com a visão além. E vamos fazer assim. Ou seja, Deus vai dando aquele impulso, Deus inspirou no seu coração e vai dando aquele impulso para que você possa partir para a ação. E empreender é você pisar no vazio em meio a um escuro, pisar sem saber onde está pisando. Criar negócio é dar forma ao caos. Você não sabe, você nunca viu, mas Deus está te inspirando a criar algo, transformar ideias em soluções e gerar impacto. No teu ramo de empreendedorismo, você trabalha com venda de produto, é com um produto que o seu produto possa gerar impacto na vida das pessoas.
é com prestação de serviço que o seu serviço possa gerar impacto na vida das pessoas. Então, precisamos ter visão, precisamos ter propósito, coragem, porque se você não tem coragem, você nunca vai empreender também. Então, é preciso ter coragem e discernimento para não fazer as coisas também de qualquer jeito. Por isso a importância do propósito, né? Deus, o fato de estar vazio, Deus não criou do nada. Então, Deus tinha um propósito. A partir de hoje, nós vamos trazendo também uma dica para se colocar em prática diante da citação bíblica, diante da nossa reflexão. Qual é a dica prática para nós colocar no nosso dia a dia de empreendedores, empresários, comerciantes, profissionais? Uma dica prática: reserve 15 minutos hoje. Hoje, se é a dica do dia, certo? Para hoje. Reserve 15 minutos para escrever uma ideia nova que pode melhorar o seu negócio ou a sua rotina. Uma ideia nova. Passou na tua cabeça, é uma ideia. Então, anote uma ideia nova hoje mesmo. Mesmo que ela pareça pequena. Isso não vai dar em nada. Minha gente, olha, preste atenção. Quando a gente tem uma ideia, se você não praticar, não tiver a coragem de colocar em prática, de criar mesmo, um dia alguém vai fazer. Eu acredito que hoje tem no mundo inteiro, né? Uns ventiladorzinhos pequenos, tem uma basezinha, né? Tem a hélice e ele é a bateria, a pilha, movida a bateria, movida a pilha. E eu me recordei, a primeira vez que eu vi um daquele, acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Eu me lembrei no ano de 2009, onde eu paguei uma disciplina, eu fazia uma faculdade de economia, e eu paguei uma disciplina de marketing. E nessa disciplina, o professor motivava a gente a criar um produto. Para a gente fazer a apresentação e tudo mais, montou equipes, criar um produto. E a gente tinha que ter a ideia e tinha que desenvolver e criar aquele produto. E eu me recordo como hoje, a equipe toda reunida, o que é que nós vamos fazer? Precisa ser algo diferente, algo que ninguém criou ainda, e etc, etc, etc. Aí eu disse, eu não sei como vai ser, mas aqui na nossa região é muito quente. Então poderia ser algo que pudesse refrescar as pessoas, porque se as pessoas estão em casa, ela tem um ventilador, ela tem um ar-condicionado e assim sucessivamente. Mas se ela sai também? Só que eu nunca imaginava, eu pensei em algo, né? Algo assim que pudesse andar com a pessoa, mas assim, não se tinha a visão das tecnologias que se tem hoje, que as coisas podem ser movidas a bateria, que as coisas podem ser movidas dessa forma, e eu pensava também na questão, uma coisa pequena, digamos, se fosse um ventiladorzinho mesmo, como se tem hoje, como é que a pessoa vai segurar? Vai ficar direto com a mão assim e tudo mais? Então eu não pensava na base, mas era algo voltado a isso. Quando eu vi aquele produto de imediato, a minha ideia lá de 2009. Pronto, era uma ideia para um trabalho de faculdade. Só que alguém de fato teve a ideia mesmo e colocou em prática e criou, gerou o produto. Então, a ideia que você tiver, anote. Mesmo que pareça, não, isso é uma besteira, tão pequena isso, anote, porque depois Deus vai dando corpo. Quando Deus criou o mundo, vamos criar o céu, as estrelas. Então, foi com um propósito. Poderia ser uma ideia pequena para a realidade de Deus. Deus é supremo, Deus é grande. Para a realidade, Deus poderia ser uma ideia pequena. Aí você vê aí a beleza das estrelas hoje no céu, né, lá no alto. Então, anote. Venha a inspiração, anote. Tenha o seu caderno de ideias. Anote a ideia do dia de hoje. Então, que o Senhor nos conduza e nos direcione. Pega a tua arma espiritual, porque batalhas espirituais e no mundo dos negócios a gente enfrenta muitas também. Nós vencemos também com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. E já aproveita, deixa teu like, deixa teus comentários, já vai colocando aqui também teus pedidos de oração, as tuas intenções, o arroba de alguém que você deseja que reze conosco, o texto do empreendedor, e compartilha este momento para que outras pessoas vivenciem também esta graça. E no primeiro mistério nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar, convido você a colocar nesse momento, rezando pela vida dos seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, gestores, líderes,
Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, vamos rezar a peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, o mistério da gratidão, agradeça a Deus pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho que você está fazendo, apresenta diante de Deus nesse momento o teu negócio. Não esquece da dica de hoje, anotar uma ideia, por mais pequena que seja. Recebe nesse momento, Senhor Jesus, cada empresa e empreendimento que são consagrados a Ti. Senhor Jesus, pelo poder do Teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua graça, a sua força, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, não esquece, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas possam viver este momento de graça, de fé, de firmeza, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Nasci para ser farol, nesta terra ser luz. Você também ilumina. O Senhor te chama para ser luz entre
as nações. Tenham todos um ótimo dia no teu trabalho, seja de uma forma atendendo, seja fechando contrato, seja negociando, seja acolhendo, que você ilumine muito. Um ótimo dia de trabalho, de conquistas, de vitórias, de problemas resolvidos. E vamos avançar, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!